Você esteve com Jesus para receber o poder purificador. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você confia na sua graça nessa hora. Você está lavado no sangue do Cordeiro, no sangue purificador da alma do Cordeiro. As suas vestes estão sem manchas. Você está alvo como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Você está caminhando diariamente do lado do Salvador. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Você descansa a cada momento no crucificado. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue purificador da alma do Cordeiro. As suas vestes estão sem manchas. Você está alvo como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Quando o noivo voltar, as suas vestes estarão alvas. Você está lavado no sangue do Cordeiro. A sua alma estará pronta para as mansões radiantes. Então seja lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue purificador da alma do Cordeiro. As suas vestes estão sem manchas, são alvas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Coloque para o lado as vestes manchadas pelo pecado e seja lavado no sangue do Cordeiro. Há uma fonte jorrando para a alma impura. Seja lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue purificador da alma do Cordeiro. As suas vestes estão sem manchas. Você está alvo como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Você está lavado no sangue purificador da alma do Cordeiro. As suas vestes estão sem manchas, estão alvas como a neve. Você está lavado no sangue do Cordeiro. De Deus é tão bom e maravilhoso. Nosso Salvador Jesus Cristo ainda é o mesmo hoje? Sim, isso é verdade. Maravilhoso. Como o nosso Salvador foi ontem, assim Ele é hoje e todo o tempo, até a mais distante eternidade. Galileia, você conheceu o dia, Salvador? Que a palavra poderosa do Senhor aparece de lugar em lugar. Sim, é verdade, é maravilhoso. Como o nosso Salvador foi ontem, assim Ele é hoje e todo o tempo, até a mais distante eternidade. Veio regente de todo mundo.
fazer o que a palavra nos prometeu. Sim, isso é verdade. E maravilhoso. Como o nosso Senhor foi ontem, assim Ele é hoje, em todo o tempo, até a mais distante eternidade. Ele foi, caminhou fazendo bem. Essa palavra de rei, Ele expulsou todos os espíritos maus. Sim, isso é verdade. Maravilhoso. Como o nosso Salvador foi ontem, assim Ele é hoje, em todo o tempo, até a mais distante eternidade. Deus veio com Ele, e onde Ele veio, o diabo fugiu. E os enfermos, atormentados há tanto tempo, foram curados pelo poder da palavra de Deus. Sim, isso é verdade. É maravilhoso. Como o nosso Salvador foi ontem, assim Ele é hoje, em todo o tempo, até a mais distante eternidade. E este forte herói de Deus vai agora pelo Espírito a todo mundo. E a pessoa que pode confiar nele terá os seus milagres. Sim, isso é verdade. É maravilhoso. Como o nosso Salvador foi ontem, assim Ele é hoje, em todo o tempo, até a mais distante eternidade. Sim, isso é verdade e maravilhoso. Como o nosso Salvador foi ontem, assim Ele é hoje, em todo o tempo, até a mais distante eternidade. Toma minha vida, que possa ser tua, eternamente fiel Deus. Deixa a mão do esforço em silencioso atuar somente de acordo com a tua vontade. Lava-me no precioso sangue de Jesus, nessa corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar minha vida agora e eternamente. Sou Teu. Deixa a palavra da boca estar pura e cheio da Tua verdade. A Ti seja a honra, o que é bom. Senhor, eu não me mantenho, não me seguro. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida agora e eternamente. Sou Teu. Esse tempo passageiro da vida seja consagrado ao preço que pagaste, a Tua glória. Nada daqui torna
pensamento e espírito como te agrada. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e para sempre. Sou Teu. Também a minha vontade, Senhor, deve ser totalmente Tua. Toma o meu coração, ó Filho de Deus. Consagra-o ao Teu trono. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e eternamente. Sou Teu. Corpo, vida, coração, mente, vida e a vida coloca aos Teus pés. Toma-me e eu serei Teu. Totalmente, para sempre. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e para sempre. Sou Teu. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e para sempre. Sou Teu. Começamos também nesta manhã esse culto a Deus, no nome do Senhor. Para isso nós saudamos todos os irmãos e irmãs mundialmente que estão ligados via internet de todo o coração. Nós somos gratos por esse maravilhoso hino que acabamos de ouvir. Lava-me neste precioso sangue. Nós somos gratos pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue da nova aliança. Nós também somos gratos por ontem à noite, pelas todas as palavras que nós ouvimos da carta aos Efésios. A palavra de Deus é viva. Através do Espírito Santo, Deus nos torna a sua palavra que nós ouvimos viva. A palavra de Deus é atuante, ela cumpre aquilo para o qual a enviou. Pensem nas maravilhosas palavras que nós ouvimos. Glorificado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com cada bênção espiritual que está nos lugares celestiais em Cristo. Não é isso maravilhoso? Nos abençoou já. Nós podemos, na fé, vivenciar. Nós pensamos nas maravilhosas palavras. Ele revelou o mistério da sua vontade. Ele, em amor, através de Jesus Cristo, nos fez filhos que pertencem a Ele. Irmãos e irmãs, essas são palavras
Sobre estas, podemos nos alegrar e agradecer a Deus. Eu desejo também nessa manhã ler uma palavra antes de orarmos juntamente, de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Aqui diz Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória e louvor. Isto aconteceu, irmãos e irmãs. Através da sua grande misericórdia, Ele nos nasceu de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados pelo poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vivemos no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, por pouco tempo, sendo necessário, haveis sido entristecidos por várias provações, para que a prova da vossa fé seja mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, sendo achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, e exultais com alegria inexpressível e cheia de glória, alcançando o fim da vossa fé, por isso, a salvação das vossas almas. Glória e louvor seja o nome do Senhor por estas preciosas palavras. Eu vos pergunto, temos que ainda dizer muito a isso? Não fala cada versículo da palavra de Deus a nós? A palavra de Deus tem que ser explicada, interpretada? Não. Nós confiamos que o Senhor, Ele mesmo, em nós, Ele confirma, Ele explica, deixa falar conosco. Nós somos gratos por todas essas preciosas palavras. Também Tiago escreve parecido com isso em Tiago 5, 2 versículos 7 e 8. Aqui ele exige de todos nós: então sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar para perseverarmos, estarmos firmes, perseverantes. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência,
até que receba a chuva temporã, as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glória e louvor. Isto nós cremos todos de todo o coração. Veja, eu venho em breve. O Senhor vem em breve. O seu retorno está muito próximo. E quão mais gratos nós somos que o Senhor nos deixa chegar esse alimento espiritual. Nós não podemos nos reunir assim como desejamos, mas o Senhor, Ele cuidou do alimento e por isso somos gratos também nesta manhã. Eu sou grato que o Senhor visivelmente fortifica o nosso irmão para proclamar a sua palavra. Isto foi ontem à noite tão impactante. O Senhor está com o nosso irmão. Ele o fortifica. Que ele possa também hoje, nessa manhã, fazê-lo. Vamos juntos orar. Vamos para isso nos levantar, onde quer que estejamos. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse culto a Deus, nós te agradecemos por tua presença, mas nós te agradecemos especialmente por tua preciosa palavra viva. Nós te agradecemos pelo sangue da nova aliança, pela redenção na cruz do Gólgota. Nós te agradecemos por tudo o que também nestes dias, através desse alimento espiritual, fez ou faz nos nossos corações. Receba gratidão por isso, que tu cuidaste disso. Abençoa-nos que estamos aqui. Abençoe o teu povo mundialmente que está ouvindo junto e está tendo parte nesta reunião. Senhor, nós te agradecemos. Tu nos abençoas através da tua palavra também nesta manhã. E tu atuas através do teu Espírito Santo em nossos corações, em todos os lugares onde a tua palavra nesta manhã é ouvida. No nome de Jesus. Amém. Nós nos sentamos, por favor, irmão Frank. Sim, seja dada gratidão ao Senhor pelos preciosos hinos que ouvimos, pela preciosa palavra que nós lemos juntamente e ouvimos. E como já foi enfatizado, nada precisa ser dito sobre isso. Tudo é claro em si. Cada versículo é perfeito em si mesmo e dá uma parte do plano de redenção e coloca em nós à disposição. Irmãos e irmãs mundialmente, Deus os abençoe, esteja convosco. Jamais houveram tantos telefonemas em um primeiro domingo do mês como hoje. Literalmente de todo o mundo, e nós somos de coração gratos ao Senhor que Ele se preocupou para que o seu profeta viesse, trouxesse a mensagem, que nós pudemos carregá-la adiante a todo mundo, porque assim foi a ordem do Senhor, que seria precursora da segunda vinda de Cristo.
Isto é realidade divina. Nós podemos, com coração verdadeiro, dizer: hoje, isto tudo se cumpriu diante dos nossos olhos. Também, para isso Deus se preocupou que todas as línguas estejam aí, que a técnica esteja aí, que todos em toda a terra possam ouvir e vivenciar juntamente. Estamos cientes de que temos uma parte direta no último atuar de Deus, no último chamado, na última mensagem, que Deus agora está fazendo a conclusão. Após nós não haverá mais nada. Nós vivenciaremos o arrebatamento e estaremos com o Senhor todo o tempo. E após virão todos os juízos sobre essa terra. E isto ainda adicionando à noite de ontem, quantos irmãos se alegraram que foi dito aonde Isaías 26, versículo 20, pertence, qual seja, no tempo, no período após o arrebatamento, quando a ira de Deus vier sobre essa terra. Por isso está a palavra que Deus, antes do juízo da ira, Ele protegerá. E todos os irmãos que ainda creem que a palavra de Deus é verdadeira, e a estes quero passar o pedido adiante. Leiam Isaías 24 antes de lerem Isaías 26. E então vocês saberão muito precisamente se em Isaías no capítulo 54 está escrito. Vocês todos podem ler isso depois. Tudo de antemão já foi dito, e especialmente se referindo a Isaías 24, já no primeiro versículo, a terra será esvaziada, e então vem, a terra começa a balançar para lá e para cá, mas o que acontece no fim? O que está nos últimos dois versículos em Isaías 24, qual seja, no tempo, o Senhor está formando o reinado sobre o Monte Sião. E leiam os últimos versículos no capítulo 26, e vocês terão uma imagem geral daquilo, do que acontecerá quando o dia da graça tiver chegado ao fim, o arrebatamento tiver acontecido, e o dia da ira, o dia do Senhor tiver chegado, e o sol escurecer e a lua se tornar em sangue e as estrelas cairão do céu. Como nós podemos agradecer a Deus o Senhor cada vez novamente pelo absoluto da Santa Escritura. Irmãos e irmãs, vamos falar isso para a glória de Deus,
de um verdadeiro chamado que a boca do Senhor expressou, tem que estar a mesma unção que esteve sobre o profeta, sobre o apóstolo, que descansava sobre eles. Quem é chamado por Deus para cumprir o ministério, para este Deus, ele assumiu a responsabilidade para colocar as suas palavras na nossa boca. E por isso, nós podemos com liberdade dizer, tão certo quanto a santa unção descansava sobre todos os profetas, sobre o nosso Senhor, sobre os apóstolos, e a inspiração, e a inspiração do Espírito Santo veio sobre eles. E as palavras que eles expressaram são palavras de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. Assim, também, no nosso tempo, não temos nada próprio, sequer uma única vez, uma própria doutrina ou interpretação trouxemos, mas no temor de Deus, a palavra anunciamos no seu original, e todos que são de Deus ouvirão a palavra de Deus e crerão de coração. Antes de entrarmos brevemente na contemplação da palavra, ainda a consideração com referência a Israel e com aquilo que está acontecendo lá. Nós todos vimos o que Pompeu intenta fazer e como Deus guiou as coisas e direcionou as coisas, que Netanyahu, até daquilo que ele havia anunciado, prometido, que ele não fará, e as orações não adicionará. Então veio a solução de 2 estados, e então Joel 4 se cumpre, que Deus, com aqueles que espalham a Israel e partiram a sua terra, ele os buscará ao juízo. De cada forma, cumpre-se diante de nossos olhos a profecia bíblica. E nós podemos repetidamente exclamar, hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Deus, o Senhor, a Ele seja graça. A todos os tempos, Ele se preocupou que a sua obra pudesse acontecer, as suas promessas pudessem se tornar realidade, especialmente, muito brevemente, também com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o povo de Israel. Deus, Ele manteve a sua palavra. E também nós, irmãos e irmãs, amados irmãos e irmãs, queremos manter a santa palavra de Deus e nos santificar, nos deixar santificar na palavra, para que nós possamos ser aprovados por nosso Deus. E cremos também, como na carta de Pedro foi ouvido também, o Senhor, Ele tem uma igreja sem mancha, sem ruga, e nós chegamos no fim do tempo da graça, onde tudo novamente é trazido ao estado correto.
teve que ser trazido ao estado correto. E essa promessa principal que o apóstolo Pedro, na sua segunda pregação em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, ele manteve e nos deixou do nosso Senhor. Ele tem que ser mantido no céu até os tempos da restauração de tudo aquilo que Deus falou através da boca dos seus santos profetas de antemão. Oh, quão gratos podemos ser que já na segunda pregação, há 2000 anos, tudo foi dito o que nós, nesse tempo, passamos adiante e o Senhor, pela graça, nos concedeu e nos revelou. Da mesma forma, se lemos aqui, e vamos chegar mais uma vez a Efésios, capítulo 1, vamos voltar a isso, amados irmãos e irmãs. Aqui, Efésios 1, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua vontade, que propusera em si mesmo. Que privilégio de viver nesse último período e anunciar todo o conselho de Deus. Naquela época, já se tratava Paulo, que ele pôde dizer: eu vos anunciei todo o conselho de Deus. O que os apóstolos hoje diriam se eles pudessem vivenciar que tudo foi trazido ao estado correto pela graça? Irmãos e irmãs, o Senhor não nos revelou a sua palavra, o seu nome nos revelou, o tempo no qual vivemos, a mensagem da qual se trata, não se cumpriu que o Senhor falou às multidões em parábolas e então se direcionou aos seus discípulos e disse: a vós foi dado saber os mistérios do reino de Deus, revelado pelo Espírito Santo. Nós vemos isto, o que Deus está fazendo atualmente. E se aqui tão claramente foi dito e escrito, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, amados. Quantos oram hoje que o Pai Nosso e oram por rotina, porque faz parte do decorrer da sua reunião. Quando nós tomamos a oração que é conhecida como Pai Nosso, quando nós oramos isso, então estamos na coisa, no tema. Então estamos com aquilo, o que é expresso lá. Estamos ligados intimamente com isso. Pai no céu,
o teu nome seja santificado. Nosso Senhor diz: eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. Se oramos, santificado seja o teu nome, então temos que conhecer o nome. Então temos que saber do que se trata nisso. E quem ler Mateus 28, ler lentamente, e batizai-os dentro do nome, no qual Deus se revelou a nós no Filho e através do Espírito Santo. Santificado seja o teu nome, que está acima de todos os nomes. E quem, na carta aos Hebreus, ler, o Filho diz que ele herdou o nome. Irmãos e irmãs, e segue adiante. Não somente santificado seja o seu nome, o teu reino venha. E aquilo que tu determinaste para o período no reino de Deus, isto deixe acontecer, porque diretamente após o teu reino venha, a tua vontade aconteça, assim no céu como também na terra. Isso nós enfatizamos hoje de todo o coração, de toda a alma. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nosso Pai no céu, nós falamos de coração, por convicção, santificado seja o teu nome em todos aqueles que através da tua palavra e do teu Espírito são santificados. O teu reino venha com poder, como tu prometeste. A tua vontade aconteça como no céu, como também na terra. Que todos os irmãos em toda a terra que proclamam a palavra possam fazer esse grito junto com todos os crentes, irmãos e irmãs, de coração, direcionar a Deus para cima. A tua vontade aconteça, o teu nome seja santificado, o teu reino venha, e então nosso pão diário nos conceda hoje. E o Senhor, Ele de fato, Ele cuidou disso, que o alimento espiritual fosse armazenado e fosse repartido. Nosso Senhor diz: o homem não vive somente do pão natural, mas de cada palavra de Deus. A tua palavra é o meu alimento, se tornou o meu alimento, que consiste em que eu faça a vontade daquele que me enviou. Que privilégio nesse tempo vivermos. E se então pensamos nas preciosas palavras de Daniel 12, versele o livro, coloque isso debaixo de selo até o tempo do fim. Então muitos pesquisarão e assim o conhecimento aumentará até o tempo do fim. E quando o tempo do fim chegou, Deus, o Senhor, enviou o seu servo William Branham
pôde utilizá-lo, que o livro selado fosse aberto, o conteúdo fosse revelado e nos, de fato, nos levar para dentro de todos os mistérios. E Deus concedeu graça que pudemos compreender tudo corretamente e também compreenderemos corretamente. Também a expressão, quando o irmão Branham diz, o primogênito já estava no princípio da criação. Ele sempre é o mesmo, independentemente quando e como ele se revela. Ele é alfa e ômega, o primeiro e o último. Ele trouxe tudo à existência, falando através de sua voz. Mas como primogênito, ele, sim, aqui sobre a terra, ele foi nascido. Mas ele é o mesmo. Ele pode dizer, antes de Abraão existir, eu sou, naturalmente. E antes de Abraão existir, ele era o nosso Senhor. Nós somos simplesmente gratos por todas as revelações do nosso amado Senhor. Tudo em ligação com o plano de salvação de nosso Deus. Para nós, que recebemos o direito à primogenitura, para nós que podemos voltar até Êxodo, onde a primogenitura foi enfatizada de uma forma especial, todo primogênito era consagrado ao Senhor. Já no Antigo Testamento, tudo já predito. E então, ele é o primogênito entre muitos irmãos, ele se tornou. Irmãos e irmãs, eu digo isso não por crítica, mas por dor. Eu às vezes ouço as notícias e se então eu passo dois canais adiante, vem o canal do Vaticano, então vem sempre o mesmo. Santa Maria, cheia da graça. Um único versículo que foi mal interpretado em Lucas, no Evangelho de Lucas, não está nada de cheio da graça, mas você agraciada, você que encontraste graça diante de Deus, de ser aquela sobre a qual o Espírito Santo diria, e tu és a Virgem da qual Isaías profetizou. Tu encontraste graça diante de Deus, e aquilo que será nascido de ti será chamado Filho de Deus. Isso foi mudado, cheio de graça. E assim, milhões e bilhões oram a Maria porque ela é cheia da graça e pensam que graça, através da sua oração para a cheia da graça, assim receberão graça também. Vocês não podem imaginar o que se passa dentro de mim, que toda a humanidade, de A até o Z, em todas as religiões, em todas as confissões, foram ou são enganadas, com ou sem Deus, independentemente de que forma ou maneira. E vamos falar também isso, amados irmãos e irmãs, sem
julgar. Todas as congregações cristãs e denominações têm as suas confissões de fé firmadas. Esta é a sua certidão de nascimento. Confissão de fé é a sua certidão de nascimento. Todos firmaram o que creem e ensinam, e que o que foi no tempo da reforma religiosa ou em todas as igrejas que surgiram desde a reforma religiosa, todos, sem exceção, têm suas confissões de fé trazidas a papel, listaram seus pontos, e assim o Evangelho que eles mesmos ajustaram para si mesmos, assim é divulgado, e as pessoas são levadas ao largo daquilo o que Deus, no original, disse e o que foi ensinado. Nós somos gratos que Deus revelou a nós. Irmãos e irmãs, eu jamais esquecerei uma visita numa escola bíblica, e diretamente na entrada, no campo na região da entrada, havia um grande livro, e lá estava a confissão de fé da Igreja Pentecostal, organizada. O que vocês pensam, o que estava escrito no primeiro parágrafo, qual seja, a doutrina da Trindade? E o que vocês pensam, o que estava no primeiro versículo, qual seja, Provérbios 8, o conhecido versículo da sabedoria? Tu me fizestes como primeiro da tua ação como Criador, como se o Filho fosse como primeiro da criação tivesse sido feito. Você sequer pode imaginar o que em tais momentos se sente. Salomão, que de sabedoria estava transbordando e se tornou conhecido a sabedoria de Salomão, muitas vezes ele falou a palavra sabedoria. Sabedoria está nos portões, nas ruas. Somente da sabedoria ele falou. E então, o que foi dito, que o primeiro da minha criação, e isso eles se referem ao nosso Redentor, ao Filho de Deus. Oh, quão gratos podemos ser. Ele que foi no princípio, e vocês sabem, para mim a divindade é o mais precioso, o mais importante de todos os mistérios, porque eu ouvi a voz do Senhor algumas vezes. 15 vezes o Senhor me chamou como meu servo, mas somente uma única vez a voz de Deus ouvi, e eu sou simplesmente grato que podemos ver Deus desde o princípio, como Ele da eternidade veio ao tempo. Eternidade não tem começo, não tem fim. Tempo começou e o tempo também terminará. E Deus, que é Espírito e preencheu toda a eternidade, veio de uma forma visível, e esta foi denominada como Senhor, Deus como Elohim, e o Senhor como Javé, o
eterno. E desde o princípio, Deus, o Senhor, se revelou de diversas maneiras, sempre o mesmo. E eu repito, nosso Senhor, Ele pode dizer, antes de ser Abraão, eu era. Ele era o rei de Salém. Veio em direção a Abraão com pão e vinho para manter a ceia com ele, após os reis dos povos terem sido vencidos. E então, em Hebreus 7, quem ler lá no Antigo Testamento, porque rei de Shalom, Jerusalém, foi Shalom. Então, naquela época, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha descendência. No Novo Testamento, o mesmo do velho, do antigo, mas tornado ser humano por causa da humanidade. E então, nosso Senhor disse, vereis o Filho do Homem subir aonde ele esteve antes. E as pessoas olhavam para ele, você que está diante de nós, você quer ter estado lá em cima antes, mas ele sempre é o mesmo, até o fim. Quando tudo for colocado aos seus pés, o triunfo de Deus tiver se tornado revelado totalmente, e estaremos com o Senhor, e também tudo mais ainda acontecerá. Eu espero que vocês, amados irmãos e irmãs, possam compreender um pouquinho quão grato eu sou que Deus guiou assim, que eu pude estar a par daquilo que, através do irmão Branham, nos foi concedido. Pude receber tudo e também pude traduzir e escrever sobre isso. E, de fato, nós tivemos acima de 8.000 pregações foram feitas no decorrer dos anos. Temos todos os livros, as cartas circulares, temos tudo. O plano de salvação de nosso Deus jamais foi trazido assim em todos os campos como no nosso tempo. E seja dada gratidão ao Senhor. Aqui ainda há um versículo, irmãos e irmãs, em Efésios, no primeiro capítulo. Nós poderíamos ler todos os versículos um após o outro, mas aqui no versículo 13, mantenho todas as coisas na memória. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, e tendes chegado à fé. O que diz o irmão Branham? Fé é revelação. Que aquilo que a palavra proclama vos foi revelada, que vocês podem crer e chegastes à fé. Então, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que versículo, que graça. Aqui nós temos
a certeza, a convicção de 100%. Você sabe, nosso Senhor, Ele deu a promessa: permaneçam em Jerusalém até que vocês tenham sido equipados com o poder das alturas. João Batista tinha anunciado: eu vos batizo com água para arrependimento. O que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então, nós temos Atos dos Apóstolos 2, o que aconteceu em Pentecostes, mas aqui não somente nos é falado do cumprimento ou do batismo com o Espírito e fogo, mas vocês que chegastes à verdadeira fé após terdes ouvido a palavra da verdade, terem aceito tudo, fostes selados com o Espírito Santo. Um fato divino que todos que nesse período aceitaram receber a palavra da verdade, na fé, receberam esta revelada por Deus, então foram santificados, que Deus colocará o seu selo sobre isso, porque isso assim está em Isaías 8, versículo 12, escrito: sele as profecias da minha palavra nos meus discípulos. A palavra somente pode ser selada naqueles nos quais encontrou lugar para ser aceita e que foi aceita. Isso nós falamos com liberdade, na esperança de ser compreendido corretamente por todos que respeitam a palavra de Deus. Eu, há pouco aqui, mencionei o último número que foi anunciado, que há 550 milhões de pessoas carismáticas pentecostais. Todos dizem: somos batizados com o Espírito. Todos colocam o direito de serem filhos de Deus. Todos creem o que creem. Todos permanecem nas suas tradições. Mas a minha Bíblia diz: quando o Espírito tiver vindo, Ele abrirá os olhos do mundo sobre pecado, sobre justiça. E como está escrito em João 16, aonde Ele pôde abrir os olhos, aonde os corações foram abertos. E como o irmão Branham, nos 3 círculos, ele falou sobre isso. Vocês podem estar no segundo campo, batizados com o Espírito, e na alma não terem sido nascidos de novo. Irmãos e irmãs, nós não julgamos, mas fatos não podem ser negados por ninguém. Nós vemos no nosso tempo, todos ficaram naquilo o que eles creram antes. Luteranos, permaneceram luteranos, e episcopeu ficaram lá onde estavam, independentemente onde pertenciam. Batistas permaneceram batistas, mas todos colocam o direito de terem recebido o Espírito Santo. Como primeira coisa, o Espírito Santo guia em toda a verdade. E a palavra de Deus
é a verdade. E se o Espírito Santo, através da palavra inspirada, deu à igreja a promessa, veja, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, todos que agora são direcionados, guiados pelo Espírito Santo, têm que ser guiados para dentro da palavra, para aquilo que através do ministério na igreja deveria acontecer, para que também possa acontecer, porque somente então, somente lá onde a promessa é crida, somente lá ela pode encontrar cumprimento. E por isso está no 13º versículo que com o Espírito Santo da promessa fostes selados para o dia da redenção. Aqui nós vemos, irmãos e irmãs, como o Senhor, Ele cuidou de tudo pela graça, para que de fato 100% fomos guiados de volta à palavra, e como o irmão Branham repetidamente enfatizou, especialmente nas pregações após a abertura dos selos, a igreja agora é trazida de volta à palavra, ao princípio, à doutrina dos apóstolos, e quão bom Deus ordenou as coisas na sua palavra. Muito rapidamente, essas passagens bíblicas, todos sabem, em Lucas 4, o nosso Senhor, Ele leu do profeta Isaías, e ele somente leu versículo 1 e versículo 2, somente a metade. Não a segunda parte do dia da ira. Ele não pôde ler, senão ele não poderia ter dito: hoje essa escritura se cumpriu. Também para todos os irmãos que falam da justiça da ira, em Isaías 61, não somente do dia da salvação, mas do dia da ira e do furor. Mas esta parte o nosso Senhor não leu, porque não pertencia ao tempo da graça, mas sim somente quando o tempo da graça tiver chegado ao fim. Vocês podem imaginar, você, e eu me direciono agora a todos os pregadores, vocês leram somente meio versículo, vocês ficaram parados lá, onde o Espírito Santo ficou parado. Vamos rapidamente ainda a promessa de Elias. Está escrito: Ele tornará os corações dos pais de volta aos filhos, e o coração dos filhos de volta aos pais. Lucas 1, 17. Através do ministério de João Batista, o coração dos pais do Antigo Testamento, a fé dos filhos do Novo Testamento, tornados, e agora, através do último ministério, o coração dos filhos de Deus, trazidos de volta à fé dos pais apostólicos. Cada vez, quando o irmão Branham, ele enfatizou novamente essas passagens bíblicas, então me alegra, então eu poderia regozijar e entrar em júbilo. A metade cumprida naquela época, da mesma forma, será assim com Malaquias 3,
versículo 1. A primeira parte se cumpriu. Veja, eis que envio o meu mensageiro adiante de mim. No Novo Testamento, confirmado, mas a segunda parte, e o anjo da aliança virá ao seu templo, diz o Senhor. A parte no Novo Testamento não foi mencionado como cumprimento, não, somente a primeira parte, qual seja, que Deus enviou seu profeta. Vocês podem ler nos Evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos. Quão gratos podemos estar, também a segunda parte se cumprirá, pois assim está em Apocalipse 10 escrito que o anjo da aliança, com o arco-íris, com o arco da aliança sobre a sua cabeça, descerá. E quem então ler o contexto, simplesmente todo-poderoso, nós somos gratos a Deus que podemos crer tudo assim, como disse a Escritura. E se alguém ainda disser Apocalipse 10 já se cumpriu, então diga, cala-te, cala-te. Apocalipse 10 se cumprirá da mesma forma como está escrito. Porque então, quando isto acontecer e o Senhor, como anjo da aliança, colocar o seu pé sobre terra e mar, como o proprietário original, então 7 trovões deixarão ecoar sua voz, não antes, não 1963 ou algum tempo, justamente lá, como quando a Escritura diz, assim tudo se cumprirá. Vamos agradecer ao nosso Senhor por sua graça e fidelidade. Se vocês soubessem o que cada palavra significa, e especialmente que Deus nos concedeu a graça de colocar cada palavra ordenadamente onde no seu cumprimento cabe de fato. Deus, Ele enviou o seu profeta para nos incluir no plano de salvação, nos introduzir no plano de salvação, dizer-nos a tudo o que já aconteceu e ainda o que acontecerá. E a nossa tarefa é, assim como no Novo Testamento começou aquilo, o que foi dito profeticamente ser ordenado em termos de ensinamento, mas assim temos a tarefa de tudo o que através do ministério profético foi dito, trazido em termos de ensinamento, temos que ordenar, colocar assim, e aonde colocar lá, onde de fato cabe. E nós dissemos, como dissemos frequentemente, a partir do momento quando isso acontece, somente há 3 anos e meio até o fim, assim está escrito no profeta Daniel. Nós somos muito, muito gratos a Deus que podemos viver agora. E, por favor, hoje, mundialmente, para vocês, levem consigo
que nós todos que vivemos nesse período e que ouvimos a palavra da verdade e através do Espírito Santo recebemos revelada e cremos de coração que o selo de Deus somente é colocado sobre aqueles. A palavra da promessa nós cremos, e o selo que através do Espírito Santo prometido deve ser colocado também será colocado. Por favor, que todos os irmãos em todos os povos e línguas possam levar ao seu coração. Somente quem agora crê a palavra revelada, prometida pelo Espírito Santo, quem aceita isso dentro de si e de coração crê, primeiro a promessa e então o Espírito prometido, o Espírito da promessa prometida recebendo como selo. Somente quem crê na palavra da promessa para esse período, pelo prometido, lá está a palavra prometido, prometido Espírito Santo, muito importante, promessa e então o Espírito Santo prometido, então será selado para o dia da redenção. Quanto mais poderoso seja esclarecido por Deus a todos nós, que não somente encontramos graça com Deus, mas que com aquilo que foi definido no seu conselho de salvação, nós recebemos parte nisso. E como nós, no domingo de Zurique, já mencionamos e também repetimos, Deus concedeu graça que pudemos carregar a mensagem a todo mundo, carregá-la. Concedeu graça que aqui e também em Zurique, aqui nos primeiros fins de semana em Zurique, no último domingo do mês, nós tivemos reuniões por muitos anos, também em Salzburgo, na Áustria, tivemos reuniões. Deus cuidou para que agora, em todos os povos e línguas, os crentes se reúnam para oração. E eu peço a todos, irmãos e irmãs, por isso, também a geração mais idosa, que não está a par do último estado da técnica, por favor, ajunte-os, traga-os lá aonde é feita, onde é ouvida a transmissão, para que todos ao mesmo tempo possam receber ensinamento, ser trazidos no mesmo passo da noiva de volta a isso, e todos possamos vivenciar o aperfeiçoamento pela graça. Para isso não precisamos nos esforçar para crer. Isto foi colocado dentro de nós. Ele que começou, Ele também finalizará. E então Ele moverá céus e terra. E o que jamais aconteceu, acontecerá. Deus fará uma conclusão maravilhosa e poderosa pela graça com todos nós. E ao Senhor seja a gratidão, lavados no sangue do Cordeiro, de fato santificado na palavra da verdade, e então selado com o Espírito Santo
prometido. Diga ao Senhor alto e claramente, em oração: amado Senhor, eu creio de todo o coração na palavra da verdade, eu creio as promessas para esse tempo, eu creio na promessa do teu retorno, eu creio a mensagem que é precursora da tua vinda, eu creio que tu me colocarás o selo do Espírito Santo da promessa e vocês receberão e agradecerão ao Senhor e a Ele somente trarão a glória. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra e adoração em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar e juntos orar. Irmão Schmidt, você viria orar conosco? Talvez seria bom. Glória e louvor. Sim, meu Deus. Senhor e Deus, nós chegamos a Ti, embora espalhados aqui e lá, e mesmo assim, na unidade do Teu Espírito, nós te agradecemos a Ti pela graça e pela fidelidade. Nós te agradecemos, nos deste o privilégio, nos agraciaste a ouvir as últimas palavras da edificação, da correção. Ó Senhor, eu te agradeço e peço a Ti para mim, por todos nós, por todos aqueles que estão ouvindo, creem, Senhor, que Tu ainda estás atuando, o tempo da graça ainda não acabou, e todos que ouvem a Tua palavra e aceitam, ó Senhor, nestes Tu, como Tua palavra diz, selarás a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, conceda graça para tudo, te trazer a glória e a gratidão. Senhor, eu te agradeço também pela graça. Senhor, Tu, no domingo, Tu vistes e ouvistes, eu estava chocado, mas Tu concedeste graça também ao meu irmão, que ele pôde falar de novo e, Senhor, através da Tua palavra também pode nos servir também. Hoje seja dado graça a Ti por isso. Amém. Amém. Estejam com a graça do Senhor, mais uma vez, especialmente a todos, irmãos servidores. Não proclamem nada, não aceitem nada, a não ser que esteja na palavra de Deus escrita. Também isso, irmão Branham enfatizou e repetiu muitas vezes: não aceitem nada que não estiver escrito na palavra de Deus. Deus, o Senhor, esteja com todos, em todos os povos e línguas. Amém. Aparecerá então, Ele virá em breve. Mas primeiramente somente aos seus, quando a trombeta ecoar. Então Ele nos arrebatará para a sua glória. Então eles o verão e estarão com Ele todo o tempo.
estarão com ele todo o tempo. Em breve tocará a trombeta. Em breve tocará a trombeta. Elevem as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima. Ó, vejam, os sinais indicam para o seu retorno. Os sinais de alerta estão tocando e nos exortam para sobriedade. Ainda é o tempo da graça. Ainda há perdão. Ainda o dano é reparado. Deus ainda está próximo de cada um. Deus ainda está próximo de cada um. Em breve tocará, ecoará a trombeta. Em breve ecoará a trombeta. Elevem as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima. Os verdadeiros filhos de Deus elevam alegremente as suas cabeças. A multidão dos vencedores que creu na sua palavra esperam a redenção e se alegram por isso. Será então o refrigério após a sua peregrinação. Após a sua peregrinação. Em breve ecoará a trombeta. Em breve ecoará a trombeta. Elevem as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima, porque vossa redenção se aproxima. Aqueles que uma vez estavam aqui reconheceram o seu Deus. Então mudar-se-ão para a paz, saindo de todas as suas aflições. Aqueles que foram aqui esquecidos, zombados e que fugiram dos prazeres do mundo, que somente buscaram a Deus, receberão grande salário, receberão grande recompensa. Em breve ecoará a trombeta. Em breve ecoará a trombeta. Elevem as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Porque vossa redenção está próxima.